indignamente, de forma a vilipendiar o nome de Jesus. Se a pessoa pegar para vilipendiar, para poder blasfemar contra o nome, né? Alguma pessoa chegar aqui porque quer escarnecer do nome do Senhor, não de forma inocente, mas querendo escarnecer, aí ele está tomando indignamente, porque ele sabe do simbolismo, sabe do significado, e está metendo a mão, aí ele está pegando indignamente. Mas se outro chega e pega inocentemente, uma criança pega, um adolescente pega, outra pessoa desavisada pega, ele apenas pegou um pedaço de pão. Apenas pegou um pedaço de pão e não precisa ficar escandalizado. Ai meu Deus, ele pegou. Ele nem faz parte da igreja, não é consideração. Não sei o quê. Calma, gente. Nós não somos juiz de ninguém. Nós não somos juiz de ninguém. Então, cada um é dono da sua própria consciência. O que nós temos o papel de fazer, eu, o pastor Carlos aqui, é ensinar a palavra. Ensiná-la. Agora, nós não fomos postos como juiz. Nós não temos que ficar aqui julgando e condenando e sentenciando ninguém. Então, não é o nosso papel. Não é o nosso papel. E a palavra do Senhor fala assim: fazer isso em memória de mim. Irmãos, a memória ela é muito importante. Criar memorial. E o Senhor, nosso Deus, Ele gosta muito de memorial. A Santa Ceia é o memorial que o Senhor Jesus instituiu. Referente à Santa Ceia é a Páscoa. Os irmãos sabem da história que o povo de Israel saiu lá do Egito, atravessou o rio, o Mar Vermelho, passou por as 10 pragas, né? As 10 pragas que Deus tinha no Egito, Deus com mão forte, tirou eles dessa situação de escravidão e passou eles no Mar Vermelho para o lado de lá, né? Para o lado da liberdade deles, né? Falando de forma sucinta. Mas antes que eles atravessassem, fosse a última praga viesse do Egito e eles passassem definitivamente para o estado de liberdade, para peregrinar no deserto rumo à terra prometida, Deus instituiu a Páscoa. Por que Deus instituiu a Páscoa? Porque o ser humano, ele é o quê? A memória nossa nós somos fraquinhos de memória. A gente tem muita facilidade de guardar, coisa boa, a gente esquece rápido. Se alguém machuca a gente, fala uma palavra ofensiva, passa sem cumprimentar, faz alguma coisinha, parece que a gente guarda uns 10 anos. Fulano fez isso comigo. O mundo já girou 10 vezes, aí a gente está guardando. Fulano fez isso comigo aquele dia. Em 1840, Fulano fez não sei o que comigo e a gente fica chateado séculos e séculos. Mas a coisa boa que as pessoas fazem para nós, a gente esquece rápido. E Deus sabe muito bem disso. Mesmo a pessoa que fez o bem, né? Deus sabe muito bem disso. Então a gente precisa criar memórias para não esquecer. Então o que o Senhor criou? Faça uma festa de Páscoa antes de vocês passarem. Vocês vão matar um bezerro aí, um carneiro, cada um segundo o tamanho das suas famílias, vai fazer um churrascão aí e faz uma festança aí. Faz uma festança, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Mas essa festa é para marcar. E vocês depois não vai esquecer não. De ano vocês têm que voltar essa festa aí e marcar. Não esqueça de como o Senhor livrou vocês com mão forte da mão dos seus opressores. E o Senhor instituiu a festa da Páscoa, instituiu depois o tabernáculo para eles lembrar do tempo que eles ficaram peregrinando no deserto, morando debaixo de cabana, instituiu a festa da primícia para eles lembrarem da primeira plantação, a primeira colheita deles na terra deles mesmo, instituiu outras festas, festas de pães rasgos, vai instituindo festas para quê? Para que a memória fique sempre fresquinha, para se lembrar da atuação da mão de Deus. E Jesus chega aqui e faz a Santa Ceia. É uma festa que você deve fazer periodicamente, para não se esquecer. É uma memória de quem? Memória de mim. Memória de mim. Então, muitas vezes a Santa Ceia em alguns lugares, a memória é a Santa Ceia da libertação, Santa Ceia da virada do ano, Santa Ceia não sei das quantas, Santa Ceia não sei de quê. Irmãos, a Santa Ceia é em memória de Cristo Jesus, da memória da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Não é para lembrar do ano que passou, não é para lembrar do aniversário da igreja, não é para lembrar do aniversário não sei de quem, não é para nada disso. A Bíblia fala, fazer isso em memória de mim. Ficar inventando um monte de coisa em torno da Santa Ceia, porque a Santa
que já foi programado por Deus, instituído por Deus e dado a ela o devido fim e como que deve ser a liturgia. E a gente vê por aí muita inventação. Muita inventação. Santa Ceia da Virada, Santa Ceia disso, Santa Ceia daquilo, Santa Ceia daquilo outro, Santa Ceia daquilo outro. Vamos esquecer esse tipo de coisa. A Santa Ceia é para lembrar a morte, ressurreição de Cristo, porque é pela morte que nos foi dada a vida. Por gentileza, abra a Bíblia de vocês em João capítulo 6, versículo 53 e versículo 57. Pastor, tem música baseada no domingo da noite eu tomo. Não, quarta-feira eu tomo. Obrigado por falar isso. Domingo à noite eu tomo. Quarta-feira eu tomo, irmãos. Às vezes a gente trata isso de forma leviana, como se fosse algo assim, eu só para cumprir o ritual ou protocolo. Cumprir ritual ou protocolo. Não, eu tenho que tomar ceia, senão o pastor vai ver que eu não tomei. Não, irmãos. Isso é não discernir o corpo de Cristo. Eu não tenho que tomar só para o pastor ver que eu não tomei, não. Porque senão o pastor vai ver que eu não tomei hoje, eu tomei ontem. Cuidado, tem que discernir o corpo de Cristo. Eu pedi para ler João. A senhora vai ler? Irmã, eu todo dia esqueci seu nome. A senhora de óculos é atrás aí? Sinal. Leia aí. João capítulo 6, versículo 53 e versículo 57. O 53 e o 57. Todo de 53 ao 57 vai para não ficar muito grande, ali só esses dois. Leia. Pode ler então, vai. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não bebereis do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Obrigado. Ô irmão, olha aqui. A minha carne, Jesus diz, é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que se alimenta de mim tem parte comigo, mas aquele que não se alimenta de mim não tem parte comigo. Irmão, eu quero chamar a atenção de você que está aqui dentro dessa congregação hoje. E quero chamar a atenção de você que está me ouvindo aqui pela internet. Essa mensagem vai perdurar aí no Instagram e alguém algum dia vai ver, se não estiver vendo hoje. Se você não participa da ceia, em nome de Jesus Cristo, comece a clamar pelo poder do Espírito Santo para promover no seu coração esse desejo. Porque a palavra do Senhor é muito clara no que diz aqui. Aquele que de mim não se alimenta, de mim não viverá. É o alimento, é a carne de Cristo, é o sangue de Cristo que nos mantém vivos espiritualmente e que nos faz participante do corpo de Cristo. E é o corpo de Cristo que estará eternamente com Ele, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmão, não é esse ajuntamento de pessoas simples, não. É as pessoas comprometidas e aliançadas com Cristo, que participam do seu sacrifício, que participam do sangue dele derramado, que participam da carne dele que foi rasgada, que compreende o poder do sacrifício de Cristo Jesus. E através desse ato da ceia do Senhor é que nós nos fazemos participantes. Leia de novo 53 para frisar, irmão. Sim. Jesus, pois, lhe disse: Olha aqui. na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. Não tereis vida em vós mesmos, irmão. Irmãos, presta bem atenção aqui em mim, por gentileza. Eu até conversava com o meu companheiro de serviço essa semana, porque meu companheiro, ele participa da igreja, ele vai na igreja toda semana, todo fim de semana, e às vezes, igual segunda-feira ele foi, aí ele posta no Instagram, buscando a Deus, não sei o que lá, e tal. E eu conversando com ele, assim, você faz muito bem ir à igreja, muito bem, e buscar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você está certo, você tem que ir aonde prega a palavra de Deus para produzir fé. Fé eu sei que você tem, porque senão você não está ali dentro da igreja.
ficasse no mundo. Então, a fé te movimenta no céu. Mas agora eu te pergunto, você é participante do corpo de Cristo? Não, você é visitante na igreja. Há quanto tempo você vai, mas não passa de visita? É como alguém que vai, vamos supor, alguém que vai na minha casa me visitar todo dia. Todo dia vai lá e me visita. Vamos supor o irmão Daniel, vou pegar o seu como exemplo. Você vai lá e me visita na minha casa hoje. Você vai ser bem recebido ou não? Vai ser bem recebido, é claro. Eu vou te receber com toda alegria. Amanhã você vai ser bem recebido. Embora você esteja indo lá e voltando novamente, é porque você está sendo bem recebido. Porque geralmente, quando você não é bem recebido, você quer saber de voltar mais. Mas, se porventura, você indo na minha casa, indo e voltando, eu morro amanhã, você participará da herança daquilo que eu deixar da minha casa? Você é apenas visitante, você não faz parte do meu corpo, da minha família. Então você não é herdeiro. Você não é herdeiro de nada meu. Você vai ficar indo e voltando, mas não terá nada lá, parte nenhuma. A mesma coisa, irmão, é quando nós estamos indo na igreja, eu vou e volto, mas eu não procuro participar do corpo de Cristo. Trabalhando sem carteira assinada. Eu estou indo e voltando, mas não participo do corpo de Cristo. Eu preciso buscar isso, irmãos. E se há alguma coisa que impede, busque a Deus, peça perdão dos seus pecados, converse com o pastor, reconcilie-se com a igreja, aceite Jesus como Senhor da sua alma, reconcilie com Deus, peça perdão, que toda condenação caia por terra em nome de Jesus, mas faça parte do corpo de Cristo, para que você seja herdeiro da graça de Deus. Herdeiro. Porque então você está sendo só visitante, vai indo, vai voltando, mas a palavra do Senhor fica clara, não é o Isaac que está dizendo, aquele que de mim se alimenta, de mim viverá, mas aquele que não participa, não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem. Irmãos, é a palavra de Deus. Algumas das palavras que nós vamos pregar aqui, às vezes vai amaciar, vai fazer um carinho assim, é gostoso de ouvir, mas tem palavra, não, que dói, que machuca, que corta, mas é a palavra de Deus. E ela precisa ser dita. E é o próprio Cristo dizendo, aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Então, irmãos, cada um de nós, não vamos desprezar a ceia do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor, vamos dar o valor devido ao corpo de Cristo, ao sacrifício de Jesus por nós. Conserte enquanto é tempo. Irmãos, Isaías capítulo de número 37 vai contar a história de Ezequias, do rei Ezequias. Ele adoeceu e a doença dele era para a morte. A doença dele era para a morte. E ele esperava que o profeta, certamente ele chamou o profeta, lá vem cá, pastor, vem orar para mim. Vai lá o profeta Isaías, o pastor Isaías. Certamente ele, como rei, adoece na cama, um profeta, um homem de Deus, né? Isaías, homem cheio do Espírito Santo, vai chamar ele aqui. Certamente ele vai vir, vai pôr a mão sobre a cabeça e vai ministrar cura, e eu serei curado instantaneamente, tenho certeza. Quando Isaías chega para ele, olha a mensagem que Isaías fala para ele: ô rei, olha só, tem uma notícia boa para você. Coloca sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Vai ver não. Essa doença sua vai te levar para a morte. Olha só para você ver. Ele esperando uma notícia boa. A notícia foi mais catastrófica que tudo. Você vai morrer, vai viver não. O homem de Deus veio me mandar e falar: levanta em nome de Jesus, seja curado, você vai morrer. Mas ainda lhe deu uma oportunidade. Coloca a sua casa em ordem. Quem dera se todos nós fôssemos avisados. Quem dera, né? Se a gente fosse avisado igual esse aqui, tivesse essa oportunidade. Coloca sua casa em ordem, você tem um mês de vida aí. Você ainda. Se fosse, irmãos, com você, eu quero que você conjecture com sua mente e seu coração agora. Coloque-se no lugar do Ezequias. Se fosse você que estivesse na iminência de morte, mas não qualquer iminência, seja lá, mesmo que não tivesse na iminência de morte, mas se Deus desse você essa mensagem: coloca a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. O que é que tem para colocar em ordem na sua vida? Não responde para mim, não. O que você precisa corrigir na sua vida para colocar em ordem, para se encontrar com Deus? Você já pensou nisso? Para o Ezequias foi dada a oportunidade dele ainda pensar nisso, né? E ter tempo para corrigir. Mas e você? O que você tem para corrigir?
Será que uma dessas coisas é a ceia do Senhor? Não. É discernir o corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo. Não, porque aqui está dizendo, olha, aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Aquele que não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Então isso é muito sério, irmão, porque nós estamos falando dessa nossa vidinha, de que eu estou com 46 anos, eu estou com 65, a irmã Glória está com quantos? 82, essa vidinha de 82 anos não, irmão. Se eu perguntar para a irmã Glória, ela lembra de quando ela tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos de vida? É vidinha curta demais. Irmão, nós estamos falando da eternidade com Cristo, ou da eternidade longe dele. Nós estamos falando de eternidade com Cristo, ou eternidade longe de Cristo. A gente precisa pensar nisso, porque a gente às vezes coloca a nossa vida só nessa miserável vida aqui, ó, essa coisinha rápida que vai embora. Mas a gente precisa pensar na nossa eternidade, o que eu preciso colocar em ordem. E a ceia do Senhor, ela demonstra isso: comunhão com Cristo, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Ah, mas eu posso ser crente na minha casa mesmo? Crente você pode ser, mas comunhão não. Não existe comunhão sozinho. Comunhão é com alguém. E a Santa Ceia do Senhor tem o propósito de estabelecer comunhão. Comunhão. E a Bíblia vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é cada um por si egoísta, cada um por si, Deus por todos, não. É união, um ajudando o outro. O lema do que o pastor colocou aqui na igreja, Isaías 41, verso 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. É comunhão. No versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comer esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É uma forma de evangelização. Anunciar a morte do Senhor. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja? Pregar o Evangelho. Não tem por que a igreja existir se a igreja não pregar o Evangelho. E se você, irmão, participa da ceia do Senhor, no ato da ceia do Senhor, você está proclamando o Evangelho. Você está evangelizando. Talvez você é daquele assim que: ah, irmão, eu não sei falar de Jesus. Saber falar de Jesus todos nós sabemos. Às vezes você não sabe é pregar. Como eu dei pregar no sentido contextual que a gente está falando aqui, que é: ah, irmão, igual eu estou aqui agora pregando aqui. Talvez você não tenha essa habilidade, mas falar de Jesus todos sabem. Se eu sei falar da vida do outro, como eu não sei falar da vida de Jesus? Né? Nós sabemos falar de Jesus. Mas o ato silencioso de pregar o Evangelho é através da ceia do Senhor. Quando você está aqui assentado, comendo o pão, bebendo o cálice, simbolicamente você está anunciando: Jesus Cristo reina, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio em Jesus. Você está fazendo uma proclamação pública de fé. E a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração você crê para a justiça. Eu creio em Deus. Todo mundo aí crê em Deus. Se perguntar quem não crê em Deus, é poucos que falam: crê em Deus, não, né? Embora parece que está crescendo o número desses adeptos, né? Do ateísmo. Mas crê em si mesmos, querem se rebelar contra Deus. Tá? Mais para rebelar do que ser ateu, né? Mas nós cremos em Jesus Cristo, e cremos no seu sacrifício, e cremos naquilo em que Ele nos entregou, que é a sua própria vida para a salvação da nossa alma. E no ato da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor. Até quando? Até o dia que Ele vier. Tem um prazo determinado para essa ceia que aconteceu. É até o dia que Ele vier. O crente vai participar da ceia do Senhor com alegria, com devoção, até o dia do arrebatamento da igreja. Mas e depois que a igreja for arrebatada? A Bíblia vai dizer, no livro de Apocalipse, capítulo 19, vai dizer assim: que bem-vindos a bodas do Cordeiro. Sejam bem-vindos a bodas do Cordeiro. Nós cearemos do Senhor nos ares. Aleluia! Eternamente com Ele. Enquanto a igreja